O escritor de Hebreus, depois de falar de vários homens e mulheres de fé, ele disse assim: olha, falta tempo para mim escrever sobre Sansão. O nome Sansão significa sol ou luz do sol, porque Sansão era a luz de Israel. Israel estava em perigo, chama Sansão. Os filisteus estão vindo, chama Sansão. O inimigo está vindo guerrear contra Israel, chama o Sansão. Sansão era a luz daquele povo. A Bíblia diz que eu e você somos a luz do mundo, o sal dessa terra. Você que está me assistindo, você já aceitou Cristo? Você é de Cristo? Você é a luz do mundo. Um dia Jesus falou para Paulo: eu vou colocar você como luz para os gentios. Você vai guiar os gentios, apóstolo Paulo. Então você que está me assistindo, lembre-se, você vai guiar os gentios, você vai guiar aqueles que não têm Cristo para a luz verdadeira que se chama Jesus Cristo. Então, Sansão significa luz. Eu e você somos a luz deste mundo. Vocês que estão me assistindo, você que já aceitou Cristo, escreva aqui embaixo nos comentários, escreva assim: olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Escreva: eu sou a luz deste mundo. Não foi eu, não são minhas palavras. São palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse assim: olha, você não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não, a cidade edificada. Eu quero esconder uma cidade edificada e colocar sobre o monte. Não tem como. Eu e você somos cidades edificadas. Deus não quer que você se esconda, Ele quer que a sua luz apareça. Então Jesus falou: você não pode pegar uma lâmpada e esconder debaixo de um alqueire. Não, você tem que colocar no velador para dar luz a todos aqueles que estão no ambiente. É para isso que serve a luz. Então ele falou: vocês são a luz do mundo. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens. Como uma lâmpada ilumina um ambiente, ele disse: dessa maneira brilha a luz de vocês diante dos homens. Uma luz, quando uma luz está acesa, você não tropeça em um móvel. Quando a luz está apagada, você sai colocando as mãos na parede, você tropeça em um móvel porque você não viu. Então você é a luz do mundo. Você mostra o caminho. Jesus é o caminho. Você mostra o caminho para essas pessoas. Você ilumina o caminho dessas pessoas. Então, ele disse assim: olha, falta tempo de falar de Sansão, do sol de Israel, da luz do sol. Eu não tenho tempo para falar da fé de Sansão. E Sansão fez muitas proezas. E um dia Jesus falou que aquele que crê nele, gente, vai fazer as obras que ele fez e coisas maiores. Sansão fez grandes obras. Sansão foi usado por Deus para vencer os inimigos. Deus deu para Sansão uma força sobrenatural. E Deus, ele quer que o povo dele faça obras maiores. Deus deseja te usar para fazer obras maiores. Lá no livro de Isaías diz assim, gente: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha só, olha o que ele diz: se levante e brilhe. Resplandeça, brilhe, ele está dizendo. Levanta-te. Então, se você está na depressão, está triste, desanimado, para baixo, ele disse assim: olha, se levante, resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele disse assim: olha, as trevas cobriram a terra. Nós estamos nesse mundo, mas gente, as trevas estão sobre esse mundo. Estão acontecendo coisas esquisitas, catástrofes. Ou seja, nós estamos no fim dos tempos. Não tem como negar. Eu acredito que você pensa da mesma maneira que eu. Não tem mais como negar. Nós estamos no fim dos tempos. Eu e você estamos no fim dos tempos. Não tem como negar. Não é verdade? Sobre você que está me assistindo, tem a luz de Deus. Quando Deus enviou uma praga no Egito, a praga da escuridão. Tinha escuridão no Egito e luz no acampamento de Israel. Olha que interessante. Se você sobrevoasse naquele dia da praga das trevas lá no Egito, se você sobrevoasse, você presenciaria isso. De um lado, trevas, e do outro lado, luz. Você está entendendo? Luz do outro lado. Então, eu e você somos a luz deste mundo. Um dia o apóstolo Paulo, ele disse assim, gente, que eu e você temos que resplandecer como astros
Nesse mundo, nós estamos em uma geração perversa, corrompida, e o Paulo disse, no meio desta geração, brilhem como astros. Essa palavra astros é sol. Ele estava dizendo, brilhem como o sol. Como Sansão era o sol de Israel, ele falou, brilhem como o sol. Um dia o inimigo amarrou Sansão, é claro que ele deixou, porque Sansão era muito forte, mas ele deixou. E no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14, vindo ele a Leim, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então quando os filisteus chegaram, Sansão estava amarrado com cordas. Ele quebrou aquelas cordas como se fosse linha queimada, gente. Simplesmente dessa maneira. O Espírito de Deus se apossou dele e ele quebrou aquelas cordas. Aquelas cordas não pôde contê-lo, Sansão. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E as cordas do inferno não vão nos amarrar, gente. Então as cordas do inferno não têm poder sobre nós. O diabo não tem mais poder para amarrar você no vício. Estou falando para aqueles que são de Cristo, tá bom? Se você está amarrado nos vícios, você precisa aceitar Cristo. Ele vai te dar forças e te libertar dos vícios. Mas você que está me assistindo, gente, olha só. Um dia o apóstolo Paulo falou que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Você está entendendo? Eu e você estamos debaixo da graça de Deus. Por este motivo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Olha só que maravilha. Nós cristãos que pertencemos ao Novo Testamento, à Nova Aliança, o pecado não pode mais nos dominar. Não é fantástico isso, gente? As cordas não conteram o Sansão, como as cordas do inferno não vão conter você, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Jesus já nos libertou das amarras espirituais e o diabo não tem mais poder sobre elas. Você que está me assistindo, o diabo não tem mais poder sobre você. Cristo te libertou. Se o Filho te libertou, verdadeiramente você foi livre. Então Sansão simplesmente quebrou aquelas cordas e achou uma queixada fresca de jumento e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão fez coisas, fez algo extraordinário, matou 1000 homens. Aquele que crê em mim vai fazer obras maiores, Jesus falou. Você, usado pelo Espírito Santo, vai fazer coisas extraordinárias, tá bom? E versículo 16, então, disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada na sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Depois de matar 1000 homens, ele lutou muito com a força sobrenatural de Deus. Ele cansou. Ele falou, Deus, eu vou morrer de sede. Depois de matar 1000 homens, ele precisava de água para se renovar. E nós também, gente, precisamos parar para renovar as nossas forças espirituais. Nós precisamos todos os dias, eu vou usar essa expressão, descer ao poço. Jesus é o nosso poço aonde buscamos água todos os dias para saciar a nossa sede. Como você bebe água espiritual? Quando eu falo beber água espiritual, é você ser cheio do Espírito Santo. E um dia, gente, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ele nos ensinou como nos enchemos do Espírito Santo. Ele disse assim, olha, não se embriaguem com vinho que a contenda, mas se encham do Espírito. Agora ele dá a receita. Falando entre vós com salmos, olha só. Enquanto você fala a palavra de Deus, conversa da palavra de Deus com alguém, você está se enchendo do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando e cantando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, quando você ora, você canta louvores, você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você na sua igreja participa do louvor, da abertura do culto, você está assim enchendo do Espírito Santo.
Então você que está me assistindo, frequenta alguma igreja, chegue cedo, chega na hora do louvor e cante, louve, porque enquanto você está cantando, você está se enchendo do Espírito Santo. Então Sansão falou, eu preciso de água. Então eu e você constantemente temos que descer ao poço. Nosso poço é Jesus Cristo. Ele é a fonte da água que representa o Espírito Santo. Eu preciso dessa água todo dia, tá bom? Preciso ir no poço. Nós temos que ir nesse poço todos os dias e beber água. O nosso poço, aonde tem água para saciar nossa sede, se chama Jesus Cristo. Aleluia. E o que aconteceu, gente? Como se tivesse, no versículo 19, então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, saiu dela a água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Deus fendeu a rocha, da pedra saiu água, e não foi a primeira vez que Deus fez isso. Lá no deserto, Moisés clamou, feriu a rocha deu água, e o Paulo disse que a nossa rocha é Jesus Cristo. Deus fez sair água da rocha. O que ele não pode fazer, gente? Não há nada difícil para Deus. Então Sansão, com a força que Deus deu para ele fez coisas extraordinárias. Nós conhecemos a história de Sansão. Lá no livro de Hebreus, ele só fala da fé de Sansão. Ele não apontou o erro de Sansão. Geralmente nós apontamos os erros de Sansão. Realmente ele cometeu muitos. Mas ali em Hebreus ele lembrou da fé de Sansão, das coisas extraordinárias que ele fez, movido pelo poder do Espírito Santo. Então, com essa fé, com a fé que o Sansão usou e você pode usar, você vai fazer coisas extraordinárias também. E Sansão foi enganado por Dalila, foi preso, cegaram ele, mas a Bíblia diz que ele matou mais gente na morte dele do que em vida. Ele pediu, quando ele estava lá no templo, preso, sendo humilhado, envergonhado pelos inimigos, ele clamou a Deus. Deus ouviu, deu força e ele matou os inimigos. Aquela força sobrenatural, ela voltou e ele matou os inimigos. Então, a Bíblia diz que Deus é grande em perdoar. Que se o nosso pecado for como escarlate ou carmesim, ele deixa branco como a neve ou como a lã, gente. Deus, ele nos perdoa. Se você cometeu os mesmos erros que de Sansão, lembre-se, Deus te perdoa. É claro que tem consequências. Claro que tem, gente. Sansão sofreu as consequências da escolha errada dele. Claro que tem consequências. Mas lembre-se, Deus é grande em perdoar. Ele é perdoador e ele disse assim, olha, que ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele apaga as nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados. Tá bom? Deus restaurou a força de Sansão e ele destruiu os inimigos. Tá bom? Quem crê em mim fará as obras que eu fiz em maiores. E hoje é mais fácil fazer obras maiores do que Jesus. Por quê? Nós vivemos em uma geração, gente, que tem televisão e internet. Jesus, sem televisão, internet e rádio, já fez o que fez. Agora imagina só, se Jesus tivesse internet, rádio ou televisão, o que ele não teria feito, gente? Então ele falou, façam obras maiores. Jesus nunca pregou para milhões reunidas. Em um culto só, em uma reunião só, ao ar livre, Jesus nunca reuniu milhões. Pregadores já reuniram milhões. Billy Graham pregou para mais pessoas do que Jesus Cristo. Por quê? O Billy Graham fez aquilo que Jesus mandou. Façam obras maiores. Isso é o líder seguro. Um líder inseguro não quer que o seu discípulo o supere, porque ele é inseguro. Jesus falou, façam obras maiores. Façam mais do que eu fiz. Façam o que eu fiz, mas façam obras maiores. Então você que está me assistindo, faça obras maiores. Leia as obras de Jesus, leia o que ele fez, os milagres de Jesus Cristo, e supere. Isso foi autorizado por Jesus Cristo. Vão, ide por todo mundo, preguem o evangelho. Então você que está me assistindo, lembre-se, você é a luz do mundo, você é o sal dessa terra. Paulo, eu te coloquei para a luz dos gentios. Em outras palavras,
você vai guiar os gentios. Eu não tenho tempo para falar de Jefité, da fé de Jefité. Então, se ele citou em Hebreus 11 a fé de Jefité, é porque algo importante o Jefité fez. Foi um homem de fé. E o nome Jefité significa ele abre, abrir ou quem Deus liberta. Jefité, quem abre, ele era um homem proativo. O Jefité, ele era um cara que fazia acontecer. Era um cara com iniciativa. Ou Deus liberta. Jefité, aquele que Deus liberta. E Deus, através de Jesus Cristo, ele liberta o pecador do pecado, dos demônios, dos vícios. É Deus quem nos liberta. Então, Jefité é o nome dele. Então, em Juízes, capítulo 11, fala da fé deste homem. E nós vamos aprender com ele. No capítulo 11, versículo 1, era aqui então Jefité, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Então ele começa dizendo que ele era valente e valoroso. Essa palavra significa valente, significa poderoso, forte, guerreiro, herói. Então olha só, a Bíblia fala que ele era um campeão, ele era um herói, guerreiro. O Jefité era um homem forte, porém era filho de uma prostituta, tá bom? E a outra palavra significa força, valor, fica exército, riqueza, capacidade, significa força física e também significa valor moral. Porém, ele era filho de uma prostituta, como nós vamos ver, ele foi desprezado pelos seus irmãos. E olha, gente, o mesmo que aconteceu com José do Egito. Foi vendido pelos irmãos, desprezado, mas o José, ele deu a volta por cima e se tornou governador do Egito. Então, a sua origem não determina o que você será. O seu passado não determina o seu futuro. Um exemplo disso é a Raabe na Bíblia, prostituta, mas foi uma mulher de Deus. Inclusive está na genealogia de Jesus o nome dela. Porque o passado não afeta o nosso futuro. Paulo, um perseguidor de cristãos, prendia cristãos, perseguia os cristãos, foi o maior pregador do evangelho que já existiu. O passado dele não determinou o futuro. Ele mesmo disse: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Então, a sua origem não determina o seu futuro. Esse Jefité era filho de uma prostituta e foi desprezado pelos seus próprios irmãos, mas se a nossa família, a mãe e o pai nos desamparar, Deus nos acolhe. Deus, ele não nos deixa. Aleluia! Então, Juízes 11:2, também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha o desprezo dos próprios irmãos. Sai da nossa casa. Vai embora, Jefité. Desprezado. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Eu acredito que Jefité estava um pouco desanimado da vida, frustrado com os próprios irmãos, e começou a andar com homens levianos. A frustração por aquilo que aconteceu. Então não se entregue. Você está me assistindo, não se entregue às lutas, aos problemas, às frustrações, às decepções. Levante-se. Levante-se, porque assim como para Jefité, que Deus tinha um plano grande na vida dele, Deus também tem na sua, em nome de Jesus Cristo. Então aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. Ou seja, a guerra vai começar. Agora nós vamos buscar a ajuda de quem? De Jefté. Porque Jefté significa aquele que abre, aquele que Deus liberta, ou ele abre. Porque Jefté era um homem de iniciativa, valente, valoroso, corajoso. Então, na hora da guerra, vamos chamar quem? Jefté. Homem poderoso, homem guerreiro.
homem valioso. Vamos chamar o Jefté. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Então eles disseram: Jefté, nós vamos combater contra os filhos de Amon. Nos lidera para a guerra. Porque o Jefté era um excelente líder. O nome dele, Eliabe, ele cria oportunidades e ele faz acontecer. A Bíblia citou a fé de Shom. Então nós temos que aprender com ele. Ele era um homem que fazia acontecer, fazia oportunidades. Olha que maravilha, um cara proativo, cheio de iniciativa. Ô Jefté, lidera sobre nós. Versículo 7, porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim? E não me repelistes à casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estáis em aperto? Vocês me desprezaram e agora vêm a mim? Na hora do aperto vocês me procuram. Você já passou por isso, gente? Pessoas te desprezam, mas na hora do aperto elas buscam a tua ajuda. O mundo dá voltas. Por isso que nós não devemos desprezar ninguém. Porque o mundo dá muitas voltas. Um dia quem está por cima está por baixo, quem está por baixo está por cima. Não é verdade, gente? E aí ele continua. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Esses aqui eram cara de pau. Ô Jefté, é por isso que nós viemos a ti, por causa da guerra. Porque agora nós estamos precisando de ti. E esses realmente... E aí ele diz assim no versículo 9, então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, assim como faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ei, vocês vão me colocar como cabeça? Cabeça é líder. Eu serei o líder de vocês? Exatamente, Jefté. É isso que vai acontecer. Ele era um excelente líder. E nós, pastores, nós que somos líderes, lideramos o nosso rebanho, temos que aprender com a fé de Shome. Não só com a fé dele. Temos que aprender com a fé de Sansão, com a fé de uma grande líder, excelente líder chamada Débora, Baraque, que ajudou a Débora na batalha. Nós temos que aprender liderança com eles. Então, gente, o Jefté tentou entrar em acordo com muitos, não conseguiu. Um dia ele foi para a batalha, e esse homem de fé, Juízes capítulo 11, versículo 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa e Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então, olha só. O Espírito de Deus veio sobre Jefté para guerrear contra Amon. E ele fez um voto a Deus. Olha, Deus, se eu vencer a batalha, se eu voltar em paz, a primeira coisa que sair da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor. Então, tem pessoas que fazem votos precipitados. O que é um voto, gente? É uma barganha. Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Gente, Deus, ele te abençoa de graça. Você não precisa prometer nada para Deus. Tem pessoas que prometem: Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Você não precisa prometer nada para Deus. A bênção de Deus é de graça, você prometendo ou não. Você não precisa prometer, você tem que crer, gente. Leia a Bíblia, leia. As pessoas que eram curadas e abençoadas por Cristo, elas não prometiam nada. Jesus falava assim, olha, Jesus não dizia: me prometa uma coisa, me prometa. Se eu te curar, você vai fazer isso. Não, ele falava: tua fé te curou, tua fé te salvou. Não faça promessas absurdas para Deus, ele te abençoa de graça. Tudo é possível àquele que crê. Ele abençoa a nossa fé. Ele abençoa a nossa fé. Então tem pessoas que tentam barganhar com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo. E tem gente que promete sacrifícios a Deus. Deus não quer sacrifício. Você já leu da Bíblia o que Jesus falou? Misericórdia eu quero e não sacrifício. O sacrifício, você que está me assistindo,
foi feito por Jesus. Um dia, gente, eu estava assistindo televisão, estava passando de canal e de repente estava na programação de um pastor. Eu pensei, quero ouvir o que esse pastor está dizendo. E aí parei, e esse pastor estava dizendo assim, olha, eu vou caminhar a pé da cidade tal até a cidade tal, eu não vou falar o nome da cidade, tá? Para Deus te abençoar. Ei, e a distância é longa, mais de 50 quilômetros de distância entre essa cidade e a cidade que ele prometeu. É muito longe. Muito longe. De carro eu creio que dá mais ou menos 1 hora. Agora imagina a pé. Então eu pensei assim comigo, gente. Eu pensei, aonde fica o sacrifício de Jesus? Se esse pastor tem que caminhar a pé de uma cidade a outra para Deus abençoar o povo, eu te pergunto, você que está me assistindo, eu faço essa pergunta para você. Aonde fica o sacrifício de Jesus? Ele estava, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus, o sacrifício que Jesus fez não foi 100%, não deu muito certo, por isso que eu vim a pé. É isso que ele está dizendo. Ele está pegando, tá bom? Não tem como jogar o sacrifício de Jesus no lixo, mas ele está pegando, é como se ele estivesse jogando no lixo o sacrifício de Jesus. É como se ele estivesse dizendo, não serve para nada o sacrifício de Jesus, por isso eu vou a pé, me sacrificar para Deus abençoar o povo. Ei, gente, aonde fica o sacrifício de Jesus? Você que está me assistindo, que se sacrifica para Deus te abençoar, eu te pergunto, você não confia no sacrifício de Jesus? Eu vou te fazer uma pergunta, responda aqui nos comentários depois, se você quiser. Você acredita que o sacrifício de Jesus valeu 100% ou não? Você acredita? Sim. Então, se você acredita que o sacrifício de Jesus é o suficiente, ele fez 100%, para que se sacrificar, gente? Deus, se o senhor fizer isso, eu prometo que eu faço aquilo pelo senhor. Igual aquele pastor. Eu falei, isso é um absurdo, e ainda tem gente que acredita nesse pastor. Isso é uma conversa fiada para enganar as pessoas, impressionar as pessoas. Jesus fez o sacrifício 100%. Lá na cruz ele gritou, está consumado. Em outras palavras, eu fiz tudo. Tudo que era necessário ser feito, eu fiz. Foi isso que Jesus falou lá na cruz. Essa palavra está consumado na época dele, quando você pagava uma conta, você recebia o carimbo, o recibo escrito, está consumado. Em outras palavras, a dívida está paga. Vamos supor que você está trabalhando e você chega para você terminou o trabalho, não tem mais nada para fazer. Você chega para o patrão e fala, está consumado, terminei o trabalho que o senhor me deu para fazer. Não tem mais nada para fazer, está consumado. Foi isso que Jesus falou. Ele disse, não tem mais nada. O sacrifício foi feito por ele. Eu e você temos que acreditar e tomar posse. Então Jefté fez aquele voto. Sabe, a primeira coisa que apareceu na frente dele, a filha. Ele ofereceu a filha. Quando ele viu ela, ele ficou triste. Ele falou, minha filha, eu fiz um voto, uma promessa para Deus. E aí, por causa do voto errado que ele fez, e a filha dele teve que morrer virgem. E Deus, esse voto é totalmente incompatível com a Bíblia, porque Deus falou assim, gente, deixará o homem pai e mãe e se unirá com sua mulher. Não é bom que o homem viva só, ou seja, esse voto de Jefté totalmente incompatível com a palavra que Deus já tinha declarado. Tá bom? Você que está me assistindo, Deus quer que você case, tá? Pastor, eu fiz um voto para não casar mais. Ei, para com isso. Está na Bíblia, gente. Olha só. Não é bom que o homem viva só. Deixará o homem pai e sua mãe e se unirá com a sua mulher. Pastor, será que Deus quer que eu case? Já está escrito. Repito, enfatizo. Deus deseja que você case. Está escrito. O homem deixará o pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. Deus fez a Eva para ajudar Adão. Então você, rapaz, Deus quer que você encontre a sua futura esposa. Moça, você que está me assistindo, mulher, Deus quer que você encontre o seu futuro marido. Case e seja feliz. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Não siga esse voto de Jefté e faça promessas malucas para Deus. Ele te abençoa de graça sem você prometer nada, sem sacrifício. Deus não quer que você se sacrifique. Jesus já se sacrificou no seu lugar. Você acredita 100% no sacrifício dele, gente?
Você acredita? Sim. Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Você simplesmente precisa crer. Então, esse foi o homem chamado Jefté. Usou a fé, o exemplo de fé, e fez esse voto maluco. E a filha morreu virgem por causa do voto que o Jefté fez de maneira incompatível, porque Deus mandou casar, então, quer dizer, totalmente incompatível. Então, o povo só por falta de conhecimento, mas quando você conhece a verdade, ela te libertará. Siga a fé de Jefté, faça como ele, seja corajoso, seja um líder forte como Jefté, em nome de Jesus, tá bom? Eu abençoo a vida de todos que estão me assistindo. Aonde vocês estão, eu declaro toda sorte de bênçãos sobre tua família, sobre tua casa. E lembre-se que ainda que sua mãe ou seu pai te desampare, Deus, ele não te desampara. Ainda que a sua família te desampare, lembre-se, Deus não te desampara. Lembre-se do José, foi desamparado, vendido pelos seus próprios irmãos. Mas Deus era com ele e ele deu a volta por cima. Jefté também rejeitado pela própria família, mas ele deu a volta por cima, assim como você. Eu te abençoo e vocês digam assim seja na minha vida. E graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora. Mas você não pode esquecer de ativar o sininho, gente. Por quê? Porque quando eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.